Deus maravilhoso. Eu fico muito feliz, irmãos, por pregar sobre este tema, porque eu quero dar para esta mensagem um tema: missão nasceu no coração de Deus. Missões nasceu no coração de Deus. Missões nasceu no coração de Deus. E nasceu no coração de Deus. Quando eu vi a nossa irmã Márcia, ela pregando, ela trazendo aqui, dizendo que Jesus, ele foi enviado para morrer por nós. E ele morreu por nós para nos dar a salvação. Então, missão nasceu no coração de Deus. Desde o princípio, o Senhor já se preocupava com o seu povo. O Senhor já se importava com o seu povo. Então, missão nasceu no coração de Deus, porque Jesus viu que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E ele, enfim, ele viu seu filho Jesus para morrer por todos nós. Jesus nasceu de uma mulher. Ele, aos seus 12 anos, Jesus começou o seu ministério de pequenininho a pregar no templo, na sinagoga. Jesus estava pregando. Mas Jesus foi começar o seu ministério aos 33 anos. Jesus começou o seu ministério. A gente pode dizer assim: mas as coisas na minha vida, minha irmã, ainda não aconteceram. O que o Senhor me prometeu ainda não aconteceu. O chamado de Deus vai acontecer na minha vida. Mas acalme-se, tenha calma. Tudo é no tempo de Deus. Tudo é no seu devido tempo. Jesus, ele só foi começar mesmo o seu ministério com a idade, de 33 anos. Ele começou o seu ministério. Ele começou a pregar. Então, missões nasceram no coração de Deus, porque Jesus foi enviado para morrer por mim, para morrer por você, para morrer por toda a humanidade. Então, Jesus já tinha um plano de salvação. Jesus, ele se preocupava com o seu povo. Ele se preocupou com a humanidade. Mesmo a humanidade estando corrompida, Jesus se importava com a humanidade. Mesmo a humanidade hoje, muitos rejeitando Jesus, mas Jesus morreu pela humanidade, morreu por mim e por você. Amém? E a palavra do Senhor vai nos dizer que Isaías, ele tem uma visão de que ele via, Jesus sentado em seu trono, em um alto e sublime trono, e ele tem essa visão com esses anjos. E eu creio que Jesus estava em uma reunião, conversando com seus anjos, conversando com os serafins, com os querubins. E Jesus e Deus, ele conversando, ele mostra essa visão para Isaías, e Isaías vê essa visão. E nessa visão, Isaías vai ouvir o Senhor dizendo: a quem enviarei? Mas a palavra do Senhor vai dizer que Isaías, ele pôde contemplar a santidade de Deus. Ele pôde contemplar a grandeza de Deus. Nós podemos entender que Deus é rei. Jesus é rei. Porque Isaías viu o Senhor sentado em um alto e sublime trono. Mas o que me chama a atenção é sobre a santidade de Deus. Quando eu ouvi aqueles anjos dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Naquele momento, Isaías, ele cai em si, e ele pode refletir, ele pode olhar para ele mesmo e ver a condição dele de pecador. Ele pode ver a sua fraqueza. Ele pode ver que ele era um homem de lábios impuros. E creio eu, irmãos, que se fosse hoje, talvez muitos iriam dizer: mas você não tem nem, como se diz, não é digno de ter essa visão. Mas Deus chamou Isaías, e ele teve essa visão, e ele se coloca diante daquela situação, daquela condição, e ele diz assim:
eu sou um homem de impuros lábios. E habito em meio de povo de impuros lábios. Porque ele olhou para a condição dele de pecador. Ele olhou para a condição dele de um homem fraco, de um homem pequeno. Diante da grandeza de Deus, diante da santidade de Deus, aquele homem se humilhou. Reconhecendo a sua fraqueza, a sua pequenez. Reconhecendo que ele era pecador. Reconhecendo que ele era falho. E que ele era um homem de impuros lábios. E eu creio que por isso Deus, ele chamou Isaías. Porque Deus, ele ama os humildes. Ele reconhece. Ele dá honra aos humildes. Mas ele abate os exaltados. E Deus deu aquela visão para Isaías. E aí, irmãos, eu posso ver que Deus vem, o anjo vem, toca nos lábios de Isaías, como uma brasa, como que tinha uma tenaz. E ele toca nos lábios de Isaías, para que os lábios de Isaías fossem purificados. E aí, Isaías vai ouvir o Senhor dizer: mas a quem agora, quem enviarei eu? Isaías, na sua humildade, ele diz assim: eis-me aqui. Irmãos, nós podemos ver que nenhum homem na Bíblia se prontificou a esse chamado com tanta rapidez como Isaías. Podemos ver que Deus, ele chamou Moisés, mas Moisés, ele deu logo: ó Senhor, eu não sei, sabe, eu sou gado, eu não sou muito, sabe, a minha fala não é muito boa. Podemos ver que Deus, ele chamou Jeremias, mas que Jeremias falou para Deus: eu não passo de uma criança. Podemos ver que Deus, ele chamou Jonas, mas Jonas fugiu do chamado de Deus. Mas Isaías, ele se prontificou e ele disse: eis-me aqui, Senhor. Imediatamente aquele homem chegou e falou assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? E eu fiquei meditando nessa passagem, irmãos. Eu fiquei meditando: meu Deus, tão rápido. Esse homem tomou essa iniciativa de dizer: eis-me aqui, Senhor. Porque eu digo, você dizer eis-me aqui para o Senhor, não é fácil, não. Porque esse eis-me aqui implica em compromisso. Esse eis-me aqui, Senhor, implica em renúncia. Isaías não sabia nem para onde Deus ia mandar ele. Isaías não sabia o que ia acontecer diante daquele eis-me aqui. Mas ele se prontificou imediatamente, disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E ele não sabia. Então isso me chamou a atenção. Na obediência de Isaías: eis-me aqui, envia-me, Senhor, a mim. E eu fico impressionada que nós hoje estamos muito preocupados com a comida. Estamos muito preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com o que calçar. Estamos muito preocupados em buscar recursos para adquirir bens, ter uma casa nova. Não é justo, porque nós estamos aqui na terra. Nós buscamos muito. A nossa alma anseia por isso. Mas, Senhor, eu ainda não conquistei a minha casa própria. Senhor, eu ainda não conquistei o meu carro, não conquistei ainda a profissão que eu desejo conquistar. Eu ainda não conquistei o meu casamento. Eu ainda, Senhor, não estou com a minha vida realizada. Porque nós buscamos realizações aqui na terra. Isso não é pecado. Não é pecado. Porque a própria palavra do Senhor vai dizer que Deus nos dá vida e vida abundante aqui na terra. Mas o eis-me aqui implica em renúncia. O Senhor Jesus, ele disse para os discípulos, quando os discípulos foram buscar comida e bebida, quando eles estavam cansados
da caminhada, o Senhor Jesus, ele se assentou e os discípulos foram comprar comida, e os discípulos voltaram trazendo comida, e os discípulos disseram para Jesus: mestre, o Senhor não vai comer, o Senhor não vai beber, o Senhor não vai comer. E ele disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de meu Pai que está no céu. A vontade de Jesus naquele momento não era comer, não era beber. Mas Jesus não era homem. Era 100% homem, 100% Deus. Jesus não era homem. Ele não estava com fome. Não estava faminto como os discípulos. Mas ele disse para os discípulos: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. Você sabe por que Jesus falou para isso? Porque lá no poço, lá havia uma mulher que ia buscar água. E a necessidade daquela mulher era mais importante do que eu comer, do que eu beber, do que eu calçar, do que eu vestir. A necessidade daquela mulher pela salvação era mais importante do que a minha e as tuas preocupações. E Jesus estava preocupado com aquela mulher que estava no poço, preocupado com a salvação daquela mulher. Então ele disse: a minha comida e a minha bebida não é fazer a vontade do meu Pai, não a minha vontade. O meu corpo quer comer, a minha carne quer comer, o meu corpo quer se alimentar, mas a minha vontade, a vontade do meu espírito é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Aleluia. Então eu vejo Isaías dizendo: eis-me aqui, Senhor. E eu pergunto para você nesta noite: o Senhor, Ele tem te chamado? Você tem sentido que o Senhor tem te chamado? O que você pode dizer nesta noite para o Senhor? Eu posso dizer para você que quando nós nos preocuparmos em fazer a vontade do Pai, quando nós pedimos a Deus para nos desprender das coisas dessa terra e buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vai acrescentar na minha e na tua vida, tudo vai mudar, irmão. Então a vontade de Jesus era fazer a vontade do Pai que está no céu. E a tua vontade nesta noite? A vontade de Jesus era salvar o perdido. A vontade de Jesus era pregar o Evangelho, porque foi para isso que Ele morreu. Foi para isso que Ele foi enviado. Mas aí a palavra vai dizer que Jesus, Ele comissiona 12 discípulos, 12 apóstolos. Porque você pode até dizer assim: ó Paulo, irmã Paula, eu tenho vergonha de pregar, eu não sei falar, eu não tenho coragem para abordar alguém e falar de Jesus, eu não tenho coragem nem de falar para o meu familiar de Jesus. Você pode dizer assim, mas eu quero dizer para você que as qualificações para um pregador, as qualificações para alguém que Deus chama, não precisa ser qualificações de um teólogo. As qualificações para alguém que Deus chama não precisa ser a qualificação de um pregador de púlpito. Não precisa ser a qualificação de um homem ou de uma mulher eloquente que sabe falar em público, de alguém que sabe se expressar muito bem. Porque Jesus, Ele foi ali, Ele comissionou 12 discípulos. E a Bíblia vai dizer que um era pescador, muitos ali eram pescadores, cobradores de impostos. Tinha pessoas eloquentes, mas tinha pessoas também indoutos, que não sabiam falar, que não sabiam se expressar. E eu quero dizer para você que nós não podemos nos sentir desmerecidos. A palavra vai dizer que Jesus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Jesus pegou aqueles homens. Ele pegou aqueles homens.
todos poderiam não dar valor porque eram pescadores. Mas Jesus escolheu porque Ele não vê o homem como eu vejo. Jesus não vê como eu vejo. Jesus não vê como você vê. Jesus olha para aquilo que está dentro do meu e do teu coração. E nesta noite eu quero te dizer que você foi chamado. Você tem chamado. Aleluia. Tem pessoas aqui dentro nessa noite que foi comissionado para fazer a obra do Senhor. Tem pessoas aqui nessa noite que tem chamado do Senhor para pregar o Evangelho para os perdidos. A nossa irmã Márcia falou, pregou, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Essa comissão é para todos que aceitam Jesus, que entregam a sua vida a Jesus. Esse comissionamento é para todos nós. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Mas tem pessoas que Deus chamou, que tem um chamado específico do Senhor. Tem pessoas que foram chamadas, separadas para um propósito de Deus. E eu sei que tem pessoas aqui dentro que foram chamadas pelo Senhor, foram chamadas para fazer o vídeo do Senhor, foram chamadas para pregar o Evangelho do Senhor, foram chamadas para orar pelos enfermos, foram chamadas para pregar para aqueles que estão cativos e oprimidos. Mas você precisa dizer: eis-me aqui, Senhor. E quando eu digo eis-me aqui, Senhor, eu tenho que estar disposto a abrir mão do meu eu, das minhas vontades, para fazer a vontade de Deus, assim como Jesus, ele deixou de fazer a vontade dele para fazer a vontade do seu Pai. Irmãos, a palavra vai nos dizer, no livro de Isaías, neste mesmo livro, Isaías 60, dispõe-te e resplandece, porque já vem a sua glória, porque as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Olha para você ver, as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti nasce a glória do Senhor. Você é luz. Você foi chamado para brilhar. Você foi chamada para resplandecer. O mundo está em trevas, irmãos. Nós não podemos ver de uma outra forma a crise que está no país, a crise que está nas nações. Eu estava ouvindo a pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, ele falando das igrejas que estão sendo fechadas, não só aqui no Brasil, mas no exterior. Igrejas estão sendo fechadas e se tornando em casas de noite. Igrejas estão sendo fechadas e se tornando boate, bares. Se nós formos olhar para a situação do nosso Brasil, os irmãos têm visto. Eu fiquei assim, cada hora que você liga, que você assiste um jornal, você fica passado. Agora me saiu uma história agora, de que agora as mulheres é mãe de uma boneca. E elas querem agora que as bonecas tenham direito agora que elas tenham benefício. Que o governo aprove que ela seja agora beneficiada por ser mãe de uma boneca e bebê reborn. Jesus não está voltando, irmãos? E as pessoas estão perdendo a noção. Como é que a gente pode ver esse tipo de coisa? Como é que nós, como igreja do Senhor, podemos ver tudo isso? Nós ligarmos uma televisão, tanta reportagem, tanto documentário, tantas coisas acontecendo, e a gente ficar de braço cruzado. E você não pedir ao Senhor que faça essa chamadeira dentro do seu coração? Você não chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui,
envia-me a mim. Porque as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti nasce a glória de Deus. Você foi chamado, você foi chamada para resplandecer. Aleluia! Nós fomos chamados para resplandecer. E por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Nós podemos ver que o povo está se esfriando. Podemos ver que as pessoas estão tendo dificuldades. Nós podemos olhar para as cadeiras das igrejas. Nós podemos olhar hoje que as pessoas estão colocando qualquer tipo de desculpa para não buscar a Deus. E nós podemos ver que Deus, Ele chama, Ele comissiona Isaías. Isaías diz: eis-me aqui, não sabendo para onde vai, mesmo que ele tenha que pregar para um povo que não ouviria a palavra do Senhor, de um povo de coração duro, de um povo que não iria ouvir, que não iria aceitar a pregação. Mas o Senhor disse para Isaías: eis-me aqui, Senhor. Porque você pode dizer assim: irmã Paula, eu prego para a minha família, eu prego para o meu esposo, eu prego para os meus parentes, eu prego para os meus familiares, mas eles não querem. Eu prego nas ruas, mas eles não querem. Mas continua pregando, continua crendo, continua pregando, porque você nasceu em Cristo para brilhar, para resplandecer a glória de Deus, porque o mundo está em trevas e nós somos a luz do mundo. Glória a Deus. E se nós, igreja do Senhor, recuarmos, e se nós, igreja do Senhor, não dermos mais esse brilho? E se nós estivermos apagados? E se o mundo não estiver mais vendo esse brilho, essa luz em nós? Você foi chamado para brilhar, para resplandecer. Você não foi chamado para ser colocado debaixo de um alqueire, debaixo de uma mesa. Porque eu sinto muito dizer que tem cristãos que estão assim. Estão se escondendo, fugindo do chamado de Deus. Sinto muito dizer que cristãos que Deus tem chamado, mas que não refletem mais a glória de Cristo, não refletem mais a glória dentro dos seus lares, não refletem mais a glória na rua, não reflete mais a glória no seu trabalho, não reflete mais a glória na sua escola. E você é cristão, você é servo de Deus, você foi chamado, foi chamada para resplandecer. Pregue em tempo e em fora de tempo. Porque se nós não pregarmos, as pedras vão clamar, porque eu sei que a obra do Senhor não para. Se eu não for, Deus vai levantar outro. Se você não for, Deus levanta outro. Agora, de uma coisa eu sei: e se nós estivermos em desobediência? A primeira coisa que Isaías fez foi obedecer. Ele obedeceu o seu chamado. E aí, irmãos, eu falo para você, lá no meu começo, lá na minha caminhada, lá atrás, quando eu aceitei a Cristo, recebi a palavra do Senhor, como diz, recebi a Cristo, porque aceitar, né, Ele que nos aceita. Quando eu recebi, né, porque Ele disse que todos aqueles quando receberam Deus o poder de ser filhos de Deus, então quando eu recebi a Cristo, eu não sei com você, mas quando eu recebi a Cristo, eu tinha todo gás. Eu queria falar de Jesus o tempo todo. Eu queria pregar Jesus o tempo todo. Onde eu estava pregando. Se um falasse para mim assim: oi, irmã Paula, vamos ali agora, vamos ali. Eu nunca me esqueço que o meu primeiro lugar que eu evangelizei foi ali naquela cadeia onde era ali na Praça da Bandeira, na Bíblia, né? E vamos, irmã Paula, vamos, foi eu e 3 irmãs, nós foi o primeiro lugar que eu evangelizei. Foi ali. E eu estava
com todo gás, eu estava com toda unção, com toda a presença de Deus, com toda a sede de Deus, de pregar Cristo, de falar de Jesus para o meu familiar. Onde eu chegava eu falava de Jesus, eu estava cheia de Deus. Não me importava o que eles iam dizer, porque falava mesmo. Não me importava o que ninguém ia pensar. Eu estava cheia de Deus. Então eu fico olhando minha irmã e meu irmão, lá na nossa caminhada lá atrás. E hoje a gente olha, você sabia que muitas vezes, mediante a caminhada, às vezes a gente se acostuma. Ah, minha sobrinha não é crente não. Ah, deixa pra lá. Ah, meu marido não é crente não. Ah, eu tô cansado, vou orar não. Ah, meu parente não é crente não. Ah, não vou falar de Jesus não. Você sabia que a gente se acostuma com esta situação? Ah, mas eu já falei, não quer mais ouvir de Jesus não. E o tempo passa, e o tempo passa, e o tempo passa, e o nosso familiar, ele não se converte, ele não vem para a presença do Senhor, o esposo não vem para a presença do Senhor, aquele amigo não vem para a presença do Senhor, porque a gente acostumou a caminhar com aquele irmão, a gente acostumou a lidar com esse esposo que não é crente, a gente acostumou a lidar com os nossos familiares que não é cristão, e para nós isso não quer dizer nada. Já acostumamos, está tudo bem. Mas Jesus não quer isso, irmãos. Porque se eu e você formos pensar, o inferno é real. O inferno é real. Eu estava assistindo um documentário sobre o inferno. E quando eu acabei de assistir aquele documentário, eu falei, meu Deus, tenha misericórdia, Senhor. Eu te falo porque eu tenho uma filha. Esse dia eu estava conversando com a irmã Márcia. Minha filha nasceu no Evangelho. Falo para você porque hoje eu tenho dificuldades com ela para vir para a igreja. Quando é criança, irmãos, a gente hoje, se deixar, eu preciso bater, porque tem momentos que ela diz que ela não quer, ela não vem. Eu falo, Deus tem misericórdia de mim, que eu sou tua serva, eu não quero entrar na carne, Senhor. Eu não quero entrar na carne, não quero não. Então eu falo, Deus, age. Mas eu não posso me acostumar porque a minha filha não quer vir para a igreja. Eu preciso orar. Eu preciso continuar batendo na mesma tecla. Minha filha, só Jesus salva. Minha filha, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu preciso continuar falando, mesmo que ela já esteja cheia de ouvir. Eu preciso continuar pregando. Eu preciso continuar orando por ela. Então nós não podemos nos acostumar. Porque quando eu assisti aquele documentário, irmão, sobre o inferno, eu falei, Deus, tenha misericórdia, que o Senhor coloque em mim esta chama. Faz essa chama arder dentro do meu coração, Senhor. Faz essa chama arder dentro de mim. No desejo, Pai, de buscar os perdidos. Porque é um lugar para onde, Senhor, eles podem ir, não é um lugar de brincadeira. É um lugar terrível. E quando eu e você tomar consciência disso, irmão, nós vamos pagar preço. Nós vamos orar pela nossa família. Nós vamos jejuar pela nossa família. Nós vamos buscar os que estão perdidos. Nós vamos falar de Jesus. Porque o inferno é real. E eu falo, Deus, eu não quero nenhum dos meus no inferno. Eu não posso admitir. Eu não quero nenhum dos meus no inferno. Porque a igreja de Cristo foi chamada para isso. E foi para isso que Deus comissionou os 12 discípulos. Mas os 12 apóstolos, um dia eles iam morrer. E Deus deixa a sua igreja. Jesus comissionou, eles morreram. Jesus falou, pregou, morreu. Eles deram continuidade. Os apóstolos morreram. E você precisa entender que você é a semente do Evangelho de Cristo. Você está aqui nessa noite porque alguém já falou de Jesus para você. Você está aqui nessa noite porque muitos lá outrora já morreram por amor ao Evangelho. Já se sacrificaram, foram mártires para que eu e você
precisamos dar continuidade, irmãos, à obra de Cristo, à obra salvadora. Você é a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. E se nós nos calarmos? E se nós nos acomodarmos? Nós não podemos nos calar, nós não podemos nos acomodar. Nós precisamos nos levantar e dizer: dispõe-te aqui, dispõe-te e resplandeça. Vamos pedir ao Senhor mais amor, irmãos. Vamos pedir ao Senhor mais amor. Vamos pedir ao Senhor que Ele faça esse amor arder dentro de nós. Porque muitas vezes nós não estamos preocupados com o que estão lá fora. Vamos pedir nessa noite: Senhor, põe mais amor dentro do meu coração. Senhor, dá-me graça, dá-me estratégia, como a irmã Márcia falou. Dá-me sabedoria, dá-me o teu poder para testemunhar de Ti o que Jesus fez na tua vida. Tu não sabe pregar não, tu fala. Jesus, Ele me salvou. Ora, eu era um viciado, eu era um drogado, eu era uma prostituta, e deixa Jesus te usar. Eu vivia depressiva, eu vivia, sabe entendendo, angustiada, eu vivia triste, mas Jesus mudou a minha vida e Ele quer mudar a tua vida também. A gente começa pregando dessa forma, a gente começa evangelizando dessa forma. Deixa Jesus te usar. Eu e você somos a maior testemunha. Porque nós somos testemunhas de Cristo, e Ele diz que nós somos testemunhas, nós precisamos testemunhar dele com poder. Então fala. Não perca a oportunidade. Eu digo todas as vezes, quando você vê alguém se queixando da vida junto de você, aproveita, entra lá e fala assim: ó, Jesus pode mudar. Mas hoje está diferente, irmãos. A gente vê as pessoas se queixando, a gente vai se queixar também. Está desse jeito. Está tão difícil, irmão. A vida está difícil, está tudo caro, está tudo impossível, está tudo gostado. É verdade, né? Menino, mas é verdade mesmo. Está tudo caro, está tudo difícil. O mundo está difícil. E nós aproveitamos e entra no embarque. É de nós, e nós precisamos atentar, irmãos, que nesses momentos de crise em que a gente vê as pessoas se queixando, é aí que nós devemos aproveitar a oportunidade. Olha, a nossa esperança é Jesus. A nossa esperança não está no presidente, a nossa esperança não está no homem, a nossa esperança não está no nosso familiar, não está naquele que tem dinheiro. A nossa esperança é Cristo. A tua esperança é Jesus. Ele é a esperança da salvação. Então aproveita e fala: Senhor, é a tua esperança. Não espera no homem não. Jesus pode mudar a tua vida, porque Ele mudou a minha também. Olha quem eu era, e ó, Jesus fez milagre na minha vida, ó, me salvou, me libertou, me tirou do lamaçal do pecado, me tirou das trevas e me trouxe para a luz. Dessa forma, não preciso mais ser pregador para nós falar de Jesus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê será salvo. Mas só pode ser salvo mediante a mim e a você, se nós proclamarmos o evangelho de Cristo aos perdidos. Mas o Senhor Jesus, Ele te chama. Ele te chama. Tem pessoas que estão fugindo do chamado de Cristo. Tem pessoas que estão se escondendo. Tem pessoas que estão priorizando mais as coisas da terra. Mas Jesus, Ele te chamou. Ele te chamou para fazer a diferença. Ele te chamou para brilhar dentro da tua casa. Ele te chamou para refletir Cristo no teu trabalho. Ele te chamou para refletir Cristo na rua. Ele te chamou para tirar das trevas aqueles que estão nas trevas. Para tirar das prisões aqueles que estão nas prisões. Ele chamou para curar os enfermos. Então se levanta, dispõe-te e resplandece. Amém? Louvado seja Deus. Essa foi a palavra que Deus trouxe ao meu e ao teu coração nesta noite. Aleluia. Pode ficar de pé nesta noite, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor.